Eu nunca tinha passado, a minha geração, né, eu já tenho 50 anos, a minha geração, a nossa geração, não passou dias piores, né, Marcos, do que estes agora. Eu passei pela crise do gás, faltou gás, passei pela crise do feijão, faltou feijão, Oi? Carne, faltou carne. Nós passamos por uma crise de juros altíssimo, de preços subindo 2, 3 vezes por dia, crises. Mas como essa, nós temos hoje crise moral, crise ética, crise dos governantes na política, crise financeira, crise sanitária. Essa pandemia, irmãos, é uma luta. Tem sido uma luta para mim e tenho certeza que tem sido também uma luta para você. E se nós sabemos que tem sido uma luta para você, meu irmão e minha irmã, Deus também sabe. Estamos vivendo em dias difíceis. E eu queria trazer uma mensagem justamente sobre isso. Como viver, como passar pelos dias difíceis. O que fazer em dias difíceis. Então, em dias difíceis, irmãos, quero trazer para vocês 3 ações. A primeira é clamar ao Senhor. É impossível você passar por dias difíceis sem levantar um clamor ao Senhor. Segundo, você precisa, irmão, confiar no Senhor. Você clama e depois confia no Senhor. Depois, irmãos, por último, você precisa aprender, isso é aprendizado, esperar no Senhor. Clame, confie e espere no Senhor. E a pergunta que eu tenho recebido, e talvez você muitas vezes tenha feito, é o que fazer em dias de luta? O que fazer em dias de tragédias e perdas? O que fazer em dias de luta e tristeza profunda? O que fazer? O que devemos fazer em dias como os dias atuais que estamos enfrentando? Dias difíceis. Talvez alguém pergunte, mas pastor, crente tem tristeza profunda? Sim, meu irmão. Crente passa por lutas, por dificuldade, por tristezas profundas. O crente tem lutas, o crente até chora. Jesus chorou. O crente tem dias ou anos de luto. Conheço pessoas que até hoje choram o luto de 10, 12, 13 anos atrás. Essa semana eu fui fui pedir ajuda a um querido irmão nosso, amigo, e ele falou para mim, pastor, essa semana eu não posso te ajudar. Eu estou revivendo a morte de minha mãe. Foi justamente neste dia, no dia em que eu liguei, que minha mãe iniciou o seu processo de morte. Eu estou chorando estes dias. Eu orei com ele e respeitamos o seu luto. Não é agora, já morreu há 1 ano atrás, já foi embora há 1 ano, mas o coração permanece em luto. Dias difíceis, irmãos. Mas Jesus, ele é tão tremendo, Deus era tão maravilhoso que ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a nossa maior esperança. E esse mesmo Jesus nos deixou uma palavra tão abençoadora, que nos desperta a clamar, a confiar e a esperar, que está em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20 diz assim, 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está afirmando, irmãos, que Ele não está apenas conosco nos dias de festa, nos dias de conquistas, nos dias de alegria. Não, Ele está nesses dias sim, mas Ele está afirmando que está todos os dias, nos dias de alegria, mas também nos dias de tristeza. E quando nós lemos e entendemos esse texto que Jesus falou para mim, para você, você pode entender e lembrar que naquele dia da sua dor ou tristeza profunda, por mais que você não tenha nem orado ao Senhor, lá Ele estava, cuidando de você, te acalentando, te abraçando, te ajudando, te erguendo, não te desamparando. Jesus está com você todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. E é por isso, com essa convicção de que Jesus está aqui hoje, esteve ontem e estará todos os dias conosco, é que nós devemos ter fé e clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Irmãos,
Clamar vem do latim, da palavra clamare. E o que significa isso, clamar? O que é clamar? Clamar é gritar. Clamar é fazer barulho. Clamar é chamar, mas não é qualquer chamar, é chamar a atenção. Mas pastor, será que clamar, eu tenho que gritar alto com o meu verbo, com a minha palavra? Pode ser, se houver espaço e lugar, faça-o. Mas e se não houver? Grite com o seu coração. Chame a atenção de Deus com o seu coração, com a sua fé. Clame ao Senhor: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Seja insistente, porque a palavra de Deus, ela nos tem centenas ou milhares de promessas, do início, Gênesis ao Apocalipse, nos ensinando sobre bênçãos e milagres do Senhor. Testemunhos vivos. Busque e acharás. Peça e receberás. Busque e acharás. Bata e abrir-se-vos-ás. Peça e receberás. Busque, bata, peça. Promessas de Jesus para você. E olha que interessante, o mesmo Jesus nos ensina sobre a viúva e o juiz iníquo. Essa viúva, a viúva já não tinha valor, mulher não tinha valor, ela é viúva, mulher e pobre. Jamais seria atendido por um juiz, quanto mais um juiz iníquo. Essa mulher, essa viúva pobre, ela descobre o endereço, não sei como, deste juiz, e ela vai não de dia, mas vai à noite e começa a atormentar aquele juiz. Buscou o juiz, bateu na porta do juiz, 1, 2 vezes, insistentemente, até que aquele juiz iníquo, juiz mau, sem temor a Deus, sem temor ao homem, aquele juiz se levanta, não para fazer o bem, mas para se livrar daquela viúva, e abre a porta, e abençoa aquela viúva pobre. Irmãos, clamor não é genérico, clamor é específico. Quando eu estou clamando, você quando está clamando não pode falar de todos os seus problemas e todas as suas lutas. Você foca naquilo que mais está doendo. O clamor é específico. Esta viúva chegou ao juiz com um pedido, e este pedido foi atendido, irmãos. Em dias difíceis, clame ao Senhor. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos testemunho claro do servo de Deus que clamou a Deus em dias difíceis, e através do seu clamor, Deus não só ouviu, mas atendeu. Irmãos, Deus tem prazer em ouvir a tua voz, Deus tem prazer em ouvir o teu clamor, mas muito maior é o prazer de Deus em atender o seu clamor. Lembra quando o povo estava no Egito, sendo oprimido, e ali eles estavam escravizados, muitos morriam, e aí alguns servos de Deus começaram a clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, pedir misericórdia. Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Olha o que aconteceu em Êxodo 2:23, Êxodo 2:23, veja, muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Escravidão, sofrimento, dor, clamor, e Deus ouviu. Irmãos, infelizmente, o povo de Deus, a história do povo de Deus nos mostra que o povo se achegou a Deus, que o povo se santificou, que o povo se purificou, não foi nos dias de festas, prosperidades e bonança. A história de nossa fé nos ensina que todas as vezes que o povo de Deus foi perseguido, maltratado, injuriado, escravizado, morto, houve avivamento. Infelizmente é assim. Irmãos, eu tenho visto e conversado com nossos irmãos em Cristo, crentes desta ou de outras igrejas, que fervor está acontecendo na igreja, nos dias de hoje. Irmãos, o povo está orando pelo país como nunca orou.
Estamos orando pelos governantes como nunca oramos. Estamos orando pelas autoridades como nunca oramos. Estamos orando pelo país como nunca oramos. Estamos orando por pessoas que nem conhecemos como nunca oramos. Porque estamos em dias de festas? Não. Porque estamos em dia de perseguição e dor. Deus está levantando o seu povo para clamar, e quando nós clamamos, sobe até Deus, sobe aos céus e Ele ouve. Veja o que está escrito aqui em Êxodo 3:7. Êxodo 3:7 diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E olha o importante, tenho escutado o seu clamor. Se você é salvo em Cristo Jesus, você crê nessa palavra. Essa palavra é viva e eficaz hoje, amanhã e eternamente, irmãos. Nos dias de hoje, Deus tem ouvido o seu clamor. Ele tem ouvido e atendido. Irmãos, o Novo Testamento nos dá um bom exemplo também, Marcos 10, de 46 a 52, que fala sobre Bartimeu, o cego. Bartimeu, ele ouviu falar que o profeta, o sacerdote, aquele que estava curando os enfermos, estava passando. Bartimeu, o que ele faz? Ele fica calado. Bartimeu murmura, diz: por que aquele profeta não vem até mim? Bartimeu começa a reclamar da vida. Nada disso, irmãos. Bartimeu começa a gritar, começa a clamar em alta voz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. E o texto nos afirma que aqueles religioso é um problema. Aqueles religiosos começaram a recriminá-lo, começaram a recriminar Bartimeu, o cego, mas ele não desistiu. Continue clamando: Jesus, tem misericórdia de mim. E olha que diz ali no versículo 49, e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Irmãos, você imagina, Jesus com você. Lembra que eu falei? O clamor não é genérico. Bartimeu deveria ter uma série de problemas financeiros, familiares e tantos outros. O clamor é específico. Jesus pergunta: o que queres que te faça? Não é porque Jesus não conhecia e não sabia. Jesus queria saber da voz, do coração de Bartimeu. E Bartimeu falou: que eu possa ver, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, está sofrendo? Clame ao Senhor. Está entristecido? Clame ao Senhor. Está ansioso? Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Grite com o coração, com fé: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele vai ouvir e atender o seu clamor. Em dias difíceis, meus irmãos, clame ao Senhor, mas também confie no Senhor. É preciso clamar sim, mas você precisa gerar confiança no Senhor em seu coração. No latim, confiança significa confidência, confiança ou confidere, acreditar plenamente, com firmeza, acreditar, crer plenamente. Sabe, quando minha filha era pequena, muitos pais têm esse costume, eu gostava de jogar lá para cima, e quanto mais ela crescia, mais alto eu jogava, e quando eu a lançava para cima, eu segurava em minhas mãos, e eu perguntava para a Luísa: quer que jogue de novo? Quer mais? Ela só balançava a cabeça, eu jogava mais uma vez: quer mais? E ela jogava. Por que nossos filhos confiam nessa brincadeira? Porque confia no papai. Sabe que papai jamais deixará ela cair no chão. O seu papai do céu, seu Abba Pai, jamais deixará você cair. Sua mão sempre estará estendida, meu irmão, para te proteger, para te guardar, para curar as tuas feridas. Confia no Abba Pai,
Confia no seu paizinho. Você precisa pedir ao Senhor para gerar confiança em seu coração. Confiar é crer no coração, é crer na emoção e na atitude também. É crer no pensar. Confiar é crer no pensar, é crer no sentir, é crer no agir a favor de Deus. Confiar é quando você tem inteligência, intelecto, conhecimento a respeito de Deus, você sabe quem é seu Deus. Estes textos que eu já li aqui, você lê e relê e você diz, isso é verdade, isso é intelecto. Confiar no pensamento. Confiar no sentimento é quando você se apaixona pela palavra de Deus e você vai tendo múltiplas experiências com Deus ao longo da sua vida, e você passa a sentir Deus em você. É uma confiança dentro das suas emoções. Mas confiar em Jesus, confiar em Deus, também é agir a favor de Deus. Não adianta você clamar e confiar se essa confiança tua não te traz ação. Não adianta você dizer, Deus me faz prosperar, se essa confiança de que Deus vai lhe fazer prosperar não mexer na sua vida financeira, e você não dizimar e não ofertar. Isto não é confiança, é qualquer outra coisa menos confiança. Irmãos, se comporte como um vencedor em Cristo Jesus. Você precisa confiar em ação. A mulher sunamita confiou no Senhor, e você conhece essa história. Seu filho morreu, e ela colocou o seu filho deitado na cama do profeta, se vestiu, preparou o seu jumentinho e começou a ir em direção ao profeta, focada. Ela clamava e ela confiava, mas não confiava sem ação. Ela foi em direção ao profeta, ao sacerdote. A sua confiança em Cristo Jesus tem que te levar ao joelho no chão. A sua confiança em Jesus tem que te levar às madrugadas de oração. A sua confiança em Jesus tem que te levar ao jejum, tem que te levar à santificação. Desliga essa televisão, meu irmão. Para de ver esses programas que não trazem nada para a sua vida. Só te traz aflição, ansiedade, angústia e muitas vezes depressão. Clame ao Senhor, confie no Senhor em atitude. E essa mulher sunamita, confiando no Senhor plenamente, confiando no profeta, chegou até o profeta, e ali o seu clamor foi ouvido, e seu filho teve vida novamente. Irmãos, mas não é só a mulher sunamita, não. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo vivo de confiar em ação. Aquela mulher fez tudo o que ela podia fazer, vendeu tudo o que tinha, era uma mulher de ação, mas ela ouviu falar do milagreiro, do profeta, do Eli, de Jesus Cristo, aquele que estava curando e ressuscitando mortos. Ela tinha fluxo de sangue há muitos anos. Irmãos, quem tem problema de hemorragia é anêmico, está fraco. Aquela mulher deveria estar desidratada, anêmica, pouca musculatura em seu corpo, fraca, debilitada. Suas emoções deveriam estar abaladas, mas ela ouviu falar que existia a possibilidade de um milagre no nome de Jesus. Irmãos, ela reúne as poucas forças que tinha, vai em direção ao mestre. Você precisa ir em direção ao mestre, irmãos. Talvez você esteja indo em muitos lugares, menos em direção ao mestre. Ela foi em direção ao mestre, mesmo com toda aquela multidão de religiosos, fanáticos e interesseiros ao redor de Jesus, impedindo aquela mulher de tocar em Jesus, de se aproximar em Jesus. Eu fico imaginando a cena, Angélica. Cotovelada, tapa na cara, puxão de cabelo, pisão no pé. Irmãos, coisas que nós não conseguimos nem imaginar, de maus tratos àquela mulher, aqueles homens religiosos fizeram com aquela mulher, mas ela confiava no Senhor, e a sua confiança a levava até Jesus. E quando ela se aproximou de Jesus, ela tocou no coração de Jesus. Foi nas vestes, pastor? Não, foi no coração, irmãos. As vestes é um símbolo. Ela conseguiu tocar o coração. Aqui a fé daquela mulher em ação, em sacrifício, tocou o coração de Jesus. Alguém me tocou, alguém me tocou. Não foi nas vestes, foi no coração de Jesus. Eu e você precisamos aprender a tocar o coração de Jesus, irmãos, porque no dia em que nós tocarmos o coração de Jesus, o milagre há de acontecer na minha vida e na sua vida. Clame ao Senhor,
mas também confie no Senhor de todo o teu coração, mas confie no pensamento, confie no sentimento e confie nas ações. Prove que você confia no Senhor. E por último, você precisa, irmãos, nós precisamos aprender algo tão difícil para nós que somos imediatistas, tão difícil. Tudo agora apertou. E se o celular ficar 3 segundos demorando a aparecer a tela, a gente já fica nervoso. A gente já quer trocar de celular. Esperar no Senhor é uma arte que o próprio Espírito Santo de Deus nos ensina. Esperar é ter esperança em contar um milagre, em contar com um milagre. Esperar é não agir, não tomar decisões, não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável, ou desejável. Esperar. Esperar, irmãos, é a base de nossa fé. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Eu espero a eternidade, mas não a vejo ainda. Eu espero a glória de Deus, mas não a vejo ainda. Eu espero os milagres, mas ainda não vejo, não toco ainda, está no abstrato, não está no físico. Mas eu creio. Isso é esperar. É como uma mamãe que engravida e sai comprando os móveis, o papai pinta o quarto e arruma e começa a preparar tudo. O neném não está ali, mas ele espera aquele neném nascer para se alegrar. Esperar é isso. Abraão, irmãos, é um exemplo claro de alguém que não soube esperar. Abraão, ele fez algo terrível, é o pai da fé, mas errou, e a Bíblia não esconde isso. Abraão se precipitou e causou um problema tão grave que até nos dias de hoje nós pagamos um preço. Abraão era casado com Sara, teve a promessa de ter um filho e dali gerar uma grande nação, e essa promessa se cumpriu. Mas Abraão, antes de ter Isaque, ele foi na conversa, não teve autoridade no seu lar e ouviu sua mulher que estava insana e teve relação sexual com uma escrava. Irmãos, nasce Ismael, que formou o povo árabe e o árabe palestino. E até hoje o povo de Israel paga por isso. Até hoje a humanidade paga pela ansiedade de Abraão. Não deixe sua casa pagar um preço caro pela sua ansiedade. Aprenda a esperar no Senhor. Peça a Deus, Deus me ajude a esperar. Eu quero concluir, irmãos, dando um testemunho de um servo tão fiel de Deus. Ser humano como eu e você, que teve muitos acertos e alguns erros, mas por ser tão querido de Deus, ficou registrado nas Escrituras. Davi, meu amado, ele teve um filho com Betseba, e esse filho nasce doente. Davi amava esse filho, amou esse filho. E o que Davi faz? Começa a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. E Davi, para estar na presença de Deus, ele tira suas vestes reais. Ele veste pano de saco, joga cinza no seu corpo e começa a jejuar e clamar, e começa a passar os dias, e os dias vão se passando, e Davi clamando, prostrado ao Senhor, clamando sem comer, sem tomar banho, sem beber água, e os seus súditos começam a ficar preocupados com a vida de Davi, com a saúde de Davi, porque os dias foram passando, até que de repente vem o servo de Davi e fala: Davi, meu rei, seu filho está morto. Naquele momento, Davi se levanta, toma banho, veste as vestes reais, come, bebe e vai reinar. Seu servo não entende e pergunta: como pode, rei? Seu filho estava doente, mas vivo, e tu estava prostrado. Seu filho está morto e tu se levanta, veste as vestes reais e vai reinar. Irmãos, Davi entendia muito bem o que Jesus falou no monte: Pai, afasta de mim esse cálice. Vai doer, vai ser terrível essa dor e o sofrimento,
mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Davi compreendia muito bem o que era isso. A vontade de Deus é sempre perfeita e agradável, é soberana sobre todas as coisas. E de alguma forma miraculosa, Deus, de alguma forma, Ele nos enche do teu espírito, do seu espírito, e nos consola, nos conforta. Eu sei que muitos de vocês que estão prestando culto nesta noite, passaram por momentos difíceis, tragédias talvez, sofrimento e dor. E muitos de vocês oraram e clamaram ao Senhor com confiança. Clamaram, confiaram e esperaram uma resposta de Deus. E a resposta não foi aquela que você queria, mas foi a resposta que Deus entendeu que era melhor. E isso traz dor e tristeza por um tempo. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está cuidando de vós, está consolando a cada um de vocês. Eu quero deixar o último texto com vocês, que é Mateus 28, 20, a segunda parte, que diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa esperança, que mesmo quando nós recebemos, nós clamamos ao Senhor, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, e a resposta não é aquela que nós desejamos. Eu preciso lembrar e entender e sentir que Jesus está comigo, mesmo quando eu passo pelo vale da sombra da morte. Eu quero orar com você, para que Deus continue fazendo a boa obra no seu coração, para que você continue passando pelos dias difíceis, clamando ao Senhor, confiando ao Senhor e esperando no Senhor.